Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos juntos na casa do Senhor, né? Hoje tem muita festa, muitas igrejas nossas com festa, mas nós louvamos o nome do Senhor pela rica oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor hoje à noite, né? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade que nós temos. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque podemos conhecer a Tua palavra. Muito obrigado porque podemos discernir, Senhor, a Tua voz. Obrigado pelos irmãos que aqui já estão e aqueles que estão vindo para cá, ó Deus, livra-os de todo mal, guardando-os em Tua presença. Senhor, toma cada um em Tuas mãos. Senhor, abençoa aqueles que vão assistir todo o estudo do seu lar. Que, Senhor, não se percam, que de maneira alguma se distraiam, Deus, mas traze os cativos à Tua palavra. Também te pedimos, os irmãos que estão ali no céu azul, ó Deus, na grande festa ali com o pastor Indiasnário, ó Deus, dá um momento de alegria, felicidade e abençoa os irmãos que lá estão, bem como as irmãs. É o que nós te pedimos e desde já gratos te louvamos por tudo. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos, a paz do Senhor. Antes de mais nada, hoje então nós continuamos todo aquele estudo. Eu tinha passado exatamente aos irmãos o nosso querido artigo científico, entreguei aos irmãos, mandei e acabei de passar de novo em todos os grupos. Isso, gente, isso aqui é de uma preciosidade. Então você que está aqui na igreja, abra por gentileza o artigo científico. Você que está no celular, abra o artigo científico. É um dos melhores artigos escritos sobre esse período que vai entre o livro de 2 Reis e, obviamente, Neemias, Esdras, Esther e 1 e 2 Crônicas, tá bom? Eu fiz algo bastante atrativo, porque um artigo científico nunca é atrativo, né? É sempre chato, meu Deus do céu, artigo científico, não tem para onde correr. Mas é proveitoso ao extremo você pegar um grande estudioso da palavra de Deus, muitas vezes ele nem crê na palavra de Deus, mas a gente separa a carne do peixe dos espinhos, e a gente fica com filé mignon, né? A gente come o filé mignon, os espinhos a gente coloca de lado. E, irmãos, vamos ser francos, verdade é verdade em qualquer lugar. Verdade é verdade em qualquer lugar. E então, nós temos muito a crescer. O título do artigo científico, você pode ver aí, é Fidelidade em Época de Crise. Esse é o título. Fidelidade em Época de Crise. E o subtítulo é a importância dos remanescentes em Judá para a preservação da fé já vista. Tá bom? Então, é óbvio que um texto como esse foi produzido com a seguinte finalidade. No período em que, após a queda babilônica, de todo... na verdade, não foi queda babilônica, foi queda judaica, em razão do ataque babilônico. Em razão do ataque babilônico. Quem ficou em Judá, ficou como? O que fez? Porque nós já estudamos aqueles que foram transportados para a Babilônia, nós já vimos as consequências, onde ficaram, as facilidades que tiveram, absolutamente tudo. Agora, vimos também que outros foram
fugitivos, e fugiram para o Egito, para Moabe, Amon. Mas quem efetivamente ficou, pastor? Pelos estudos anteriores, quem ficou foi a camada mais pobre da sociedade, que não tinha para onde correr. Primeiro, não tinha recurso para fugir para o Egito, para Moabe, etc. Segundo, era tão pobre e iletrado que Nabucodonosor não quis levar para a Babilônia, que só levou para a Babilônia o que se tinha de melhor, né? E como é que ficou esse povo? O que aconteceu com esse povo? Bem, o artigo científico que eu prometi trabalhar com os irmãos, o artigo científico, ele é muito interessante e estrategicamente muito bem escrito. Eu creio que é, com certeza, um dos melhores artigos científicos de todos os tempos sobre esse período que vai exatamente entre a queda de Judá e o retorno de Esdras e Neemias. Então, pegue o artigo científico, ou ele está na sua mão impresso, ou então ele está no seu smartphone. Nos grupos eu disponibilizei a todos os amados irmãos. Pegue o artigo científico. Eu preciso dos slides agora, Davi, por gentileza. A primeira parte, então, do artigo científico é uma recordação histórica deste momento, que aqui, de alguma forma, se faz bem claro, bem claro. Veja que interessante. Você tem, quando do ataque a Jerusalém pelos babilônicos, você tem 3 a 4 grandes momentos de deportação, tá? Você tem o primeiro momento de deportação, que foi em 606, o professor André Reich, ele diz que foi em 605, mas é dado histórico. 606 ou 605, levam os primeiros deportados para a Babilônia. Nessa ida vai Daniel. Exatamente a partir do ano de 597, você tem a segunda deportação, aonde vai para a Babilônia exatamente o rei Joaquim. E fica no seu lugar o seu tio Zedequias. Esse é levado cativo para a Babilônia no ano de 567, quando ficou cego, tá ok? No grande ataque, 587, quando ficou cego, e Jerusalém cai e se arrebenta completamente. Então, esse primeiro slide, ele é objeto de mera revisão histórica, nós já estudamos isso. E no artigo científico, você vai encontrar aí na primeira, segunda, terceira e quartas páginas do artigo científico, que são exatamente a página 181, 182, 183. Então, aqui o nosso querido escritor, ele traz uma recordação muito interessante de tudo que nós já estudamos e que não é o centro das atenções do estudo bíblico hoje à noite, tá? Ou você lê em casa, ou então você recorda depois, ou já leu e sabe perfeitamente do que estou falando. Muito bem, depois desse momento histórico, você tem com a grande queda, isso é muito importante, no ano de 587 a.C., cai a parte de baixo aqui, cai Judá. A parte de cima já tinha caído na mão dos assírios em 722. E aí, com a queda de Judá, você tem isso aqui, ó. Você tem Israel perdendo completamente a soberania dentro do seu território. E em decorrência disso, você tem um momento histórico muito triste de deportação.
A parte azul vai para a Síria em 722, a parte amarela, infelizmente, para a Babilônia em 587. Esse ponto está perfeitamente escrito no artigo científico e nós já estudamos juntos na página 185 e na página 186. Muito bem, olha que interessante. Então, nesse momento histórico, a última resistência, que é ali, Jerusalém, vem para a Babilônia. E a Assíria não mais existe. Não mais existe. E o centro do entendimento hoje é: quem fica em Jerusalém, como é que fica? Vamos lá. Porque, se você se lembra, a Babilônia, ela foi maravilhosamente estruturada, como nós estudamos, para quê? Para que aqueles que foram levados para a Babilônia, esses lá ficassem e se esquecessem de Jerusalém. Gente, olha que estratégia maligna, né? A Babilônia era formidável e tudo que nela tinha era maravilhoso, para que aquele que lá chegasse nunca mais tivesse desejo de voltar para Jerusalém. Isso está muito bem retratado no artigo científico, nas páginas 189, 190 e 191 e 92. Então, no artigo científico, você vem com a sequência dos acontecimentos, e quando no ponto 5 diz, a comunidade judaica exilada na Babilônia, gente, o autor deixa para a gente de forma muito clara, que a Babilônia, ela foi tão espetacular para os judeus, que, vamos ser francos, não dava vontade de retornar. Não dava vontade de retornar. E o local para onde eles foram foi estratégico. Abra agora, por gentileza, na página 191 do seu querido artigo científico. Lá na página 191, você vê exatamente na última oração, e é fácil encontrar a última oração, né? Ela fica aí quase que embaixo, depois do texto, Jeremias 29:7. Assim diz: localizados na região de Nippur, na província mais rica da Mesopotâmia, cuja autonomia à base da agropecuária criava um intercâmbio comercial com outros centros urbanos e metrópole, a complacência na situação de prosperidade poderia ter entorpecido aos judeus a consciência de sua vinculação à terra prometida, não fosse o empenho dos mentores da comunidade em manter viva a memória coletiva das tradições. Gente, eles não foram para qualquer lugar. Eles foram para a segunda província mais rica da Babilônia. E a coisa era tão espetacular que poderia ter entorpecido a mente deles e feito cada um deles esquecer de Jerusalém. Só ia para o centro, para a capital mesmo, para a cidade babilônica de Babilônia, os maiores intelectuais, como Daniel e seus 3 amigos. Esses tinham tudo aos seus pés. Mas aqueles outros que foram para outra cidade de Nippur, não foram para qualquer lugar. O diabo tinha especialmente planejado tudo para que Jerusalém nunca mais viesse à mente deles. Nunca mais. E o que é interessante é que no ponto 6 do artigo científico, na página 193, você tem exatamente a descrição dos judeus
que fogem para o Egito. Também já estudamos esta parte. Olha que interessante aqui o mapa, né? Esse mapa aqui fala das possibilidades de rota do Egito para Canaã na época de Moisés. E o que aconteceu? Quando a Babilônia entrou, quem tinha recursos e não foi levado lá para a Babilônia, e tinha dinheiro, fugiu para o Egito. Fez exatamente isso aqui, ó. Sumiu de Canaã, fugiu para o Egito, levando seus recursos para não ser aprisionado por Nabucodonosor. Escapou. Quer dizer, fica na terra somente os mais pobres mesmo. E é óbvio que o autor aqui retrata o Egito, porque foi o local onde mais judeus se refugiaram. Mas não se engane, meu irmão. Olha aqui, ó. A parte amarela foi a parte que Nabucodonosor tinha destruído, que a azul já tinha ido embora em 722 com a Síria. Judeu também fugiu para aqui, ó, para o território dos amonitas, para o território dos moabitas e principalmente aqui embaixo, depois do Neguev, para o território dos edomitas. E aí o que acontece? Esses que fugiram para esses três territórios, junto com os que fugiram para o Egito, eles são essenciais para que Judá, a parte de amarela, não sumisse do mapa. E vou mostrar isso agora para os irmãos. Veja que a parte dos refugiados, páginas 193, 94, 95 e 96, ela é essencial para a gente chegar no coração do artigo científico, que está exatamente na página 196 em diante. E o estudo de hoje, para o qual nos dedicaremos, que é a comunidade dos judeus que ficou na Judeia, ou seja, só ficou lá quem? Vamos lá. Depois de todo mundo fugir, em Jerusalém fica alguém. Na verdade, em Jerusalém não fica quase ninguém, porque Jerusalém foi toda destruída, acabada e arrasada. Mas em pequenos vilarejos ao lado, porque Nabucodonosor também destruiu várias grandes cidades antes de destruir Jerusalém, como Laquis. E o que acontece? Você então agora tem naquele território amarelo pequenos vilarejos. Pastor, o que é um vilarejo? Vamos lá. O judeu construiu uma casa, e a casa que ele construía, ele tocava muro com outra casa. A terceira casa, muro com essa casa. De tal sorte que ficava exatamente entre 10 a 15 casas, uma proteção como se muro fosse a parte de trás da casa. E no meio se cavavam poços para que você pudesse ter um pouco de água. Quando esse vilarejo crescia, criávamos muros do lado, daí o vilarejo deixava de ser mero vilarejo e se transformava em o quê? Pequena cidade. O que existia na Judeia? Só vilarejos. E a descrição que o autor faz, a partir da página 196, é exatamente essa. Eu peguei os principais textos e trechos para a gente analisar o que foi a vida de quem ficou exatamente na terra devastada. Em primeiro lugar, acompanhe comigo, isso está exatamente na página de número 186 e é 186, eu voltei um pouquinho atrás e é importante para chegarmos na 196. Acompanhe a leitura, por gentileza. Que o templo em Jerusalém fosse entregue às chamas não foi um ato de vandalismo,
da soldadesca de Nabucodonosor. Mas uma medida política intencional de Nabucodonosor para exterminar o foco de insurreição. Olhe para cá. É muito interessante porque o templo era o centro da vida de Jerusalém. O templo era o sinal da misericórdia de Deus. O templo era o local onde Deus tinha prometido que ali habitaria. Então, dali sairiam todas as vitórias para o povo. É óbvio que Nabucodonosor, sabendo da importância do templo para os judeus, depois da primeira invasão e da segunda, na terceira, ele disse: agora eu destruo tudo. E ele acabou com o templo de Jerusalém. Por quê? Porque acabando com o templo de Jerusalém, ele acabaria com a expectativa, a crença, a fé do judeu no próprio Deus. Por que Deus é esse? Se de repente a gente está perdendo a batalha, então os deuses dos babilônicos é superior ao nosso? 80% da população pensou assim. Tanto é que Jeremias, quando está no Egito, e vê literalmente as mulheres que desceram com ele para o Egito, adorando a deusa Estar no Egito, ele disse: vocês estão fazendo? Elas disseram: a gente está adorando, porque quando a gente adorava na nossa terra a deusa Estar, nada acontecia. Parou de adorar, a gente perdeu. Então, Nabucodonosor atravessa como trator impiedoso o templo de Jerusalém, porque ele sabia que o templo era a fonte de esperança e de expectativa daquele povo, de que Deus estava com ele e haveria de o proteger. Quebrou isso, quebrou a imagem da possibilidade de se levantar de novo aquele povo e ir contra Nabucodonosor. Feito isso, é lógico que a gente entra em crise danada e enorme. Por quê? Acompanhe comigo. Está na página ainda 186. Não se tratava, portanto, de uma profanação do lugar sagrado para impedir a prática de um culto e extirpar a religião de Israel. Pois, após a retirada das tropas de ocupação de Nabucodonosor, para quem não sabe, sempre desciam grupos lá de cima de Samaria, para quê? Para peregrinar e para apresentar ofertas no que sobrou do templo. Isso está descrito, inclusive, um desses grupos, em Jeremias 41:4. Então, o templo, que literalmente era o centro da fé, agora fica em ruínas. E o povo que está na terra vai para as ruínas adorar a Deus. Olha que loucura. Então, se você parar e pensar, é daqui que começam os escritos de lamentações. Muitos salmos são escritos nessa época. O livro de Lamentações de Jeremias é escrito nessa época. Grandes lamentações de Isaías, Ageu, Amós, Sofonias são escritos nessa época, nesses circuitos de choro e de dor que era agora ir ao templo. É mais ou menos isso aqui para você entender. Imagina essa imagem. Todo dia o judeu tinha essa imagem. Todo dia em Jerusalém, essa grandiosidade do templo de Salomão. De repente fica essa imagem aqui, ó. Está vendo a diferença? Olha que loucura. Vou voltar, ó. Dessa imagem fica isso aqui. Fica só o resto. Então, o que o judeu agora fazia? Aquele que ainda podia ir a Jerusalém, como está esse texto aqui em Jeremias, que esses 80 homens descem, eles iam e levavam ofertas. E chegavam lá, ficavam chorando e lamentando. Chorando e lamentando.
chorando e lamentando. Não tinha sacerdote para fazer o sacrifício. Não tinha vida mais no templo. Mas era significativo tudo que existia lá. E o que é interessante é exatamente o fato de que destruiu o templo, acabou com tudo. Pensa comigo, ó. Quando Nabucodonosor sai e deixa a terra arrasada em 582, o texto diz que a situação social de Judá, no plano demográfico e econômico, demográfico, gente lá dentro, e econômico, era, após a retirada das tropas, óbvio, de Nabucodonosor, extremamente crítica. Era o momento em que não se tinha comida, não se tinham recursos, não se tinha nada. Mãe cozinhava filho para poder ter almoço. É exatamente isso. Pensa, devido a sucessivas deportações, uma atrás da outra, Nabucodonosor levando o que havia de melhor para a Babilônia, o povo de Judá ficou privado de quê? Da possibilidade de se reerguer. Por que ficou privado da possibilidade de se reerguer? Porque os dirigentes e mão de obra qualificada não estavam mais lá. Ficou quem? O pobre. Então, como é que Judá vai se erguer antes de Neemias e Esdras voltarem? Só tem um jeito. Aqueles que fugiram para o Egito, aqueles que fugiram para Moabe, aqueles que fugiram para Amon, retornarem. É muito interessante isso. Ó, vamos lá. E a Bíblia relata isso, né? Relata isso. Vamos lá. Quem ali estava numa posição muito difícil. Por quê? Porque a cidade não tinha muros, a cidade não tinha proteção, a cidade não tinha exército. Era cada um por si, Deus por todos. E aí, quando Gedelias morre, que é quem Nabucodonosor deixou, e depois que tudo estava começando a voltar à normalidade, normalidade entre aspas, porque pensa comigo, o povo que estava fora foi retornando antes da Babilônia, primeiro do Egito, aqueles que estavam em Moabe, Amon e Edom. E aí, quando a vida estava, entre aspas, voltando à normalidade, qual era a realidade deles? A realidade é que eles estavam entregues a si mesmo. Si mesmo. Cada um se virava para plantar, cultivar a terra e trazer algum recurso. Isso está na página 196. Não havia nada da Babilônia de proteção para esse povo. Então, Éber, não havia interferência ostensiva dos babilônicos e nem ocupação militar, porque a Babilônia literalmente ignorou e esqueceu Jerusalém. Ela deixou tão arrasado o povo que disse: isso aí não se levanta nunca mais. Eles só não contavam com o retorno do pessoal do Egito. Vamos lá, para você ter uma ideia de como a coisa ficou nos 50 primeiros anos depois do exílio babilônio. Ó, passando por sucessivas incursões militares, o país de Judá, no período de uma geração, ou seja, 40, 50 anos, ainda não se recuperara de todos os efeitos, tanto da deportação, quanto da destruição das cidades. E o pior não é isso, à medida que o povo ia tentando plantar alguma coisa, inimigos saqueadores vinham e tomavam. Meu Deus, pastor, então foi o período mais horrível da história deles, foi esses 50 anos depois do exílio babilônico? Veja o que o autor está dizendo, ó.
Israel não figurava na lista das províncias produtivas, nem merecia atenção especial dos babilônicos, pois, com a sua estrutura econômica desmantelada, não tinha condições de tornar-se, a curto prazo, fonte tributária para quem? Para Nabucodonosor. Então, meu amigo, você está jogado às traças. Literalmente, a Babilônia não te olha. Então se vira e vai morrendo e vivendo, se dá para viver. O vácuo político criado pela morte de Gedelias, né? E a debandada dos funcionários do governo, que foram a maioria para o estrangeiro, deixou o país exposto. Isso é que dói. O pouquinho que tinha implantava, estava exposto ao quê? A incursões de rapina por bando de seminômades e assaltantes, vindos de países vizinhos. Está aí na página 197. E aí, como é que esse povo começou a voltar a viver? Gente, chegamos no ponto mais importante dessa noite. O autor nos diz de forma muito clara, na página 197, que, desafiados pelo instinto de autopreservação, já que não podiam contar com o auxílio do governo central da Babilônia, os judeus se organizaram em comunidades para tratar da sua autodefesa. Como eles se organizaram em comunidades? Quem voltou do Egito, e depois de Amon, depois de Edom, depois de Moabe, tinha uma certa noção de como se governava uma terra e aplicou isso na época em que tudo estava acabado. Olha que fato lindo. Acompanhe isso. Isso está na página 197 e ninguém tem isso, a não ser esse grande escritor e os autores alemães que ele foi atrás para poder nos trazer essa informação. A organização interna ficou a cargo de quem? Quem é que na época ainda sustentava aquele povo? Os membros do antigo regime. Mas pastor, os membros do antigo regime não tinham sido levados para a Babilônia? Não, foram aqueles que conseguiram fugir. Funcionários, membros do clero ou cleresia rural, sábios e escribas que haviam fugido do cerco das tropas babilônicas e da deportação. Então presta atenção. Gente grande de dinheiro, metade deles Nabucodonosor pegou e levou para a Babilônia, mas metade fugiu para o Egito, metade fugiu para Moabe. E esses que fugiram, depois que souberam que passou 10, 20, 30, 40, 50 anos, Nabucodonosor não vinha mais, o que eles fizeram? Voltaram. Quando eles voltaram, eles disseram: vamos reerguer a terra. Gente, que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Como é que Deus literalmente dá a estes que conseguiram fugir, principalmente para o Egito, essa capacidade? Jeremias não queria sair da terra. Ele foi levado à força para o Egito. Então, quando eles voltam, aqui está voltando antes de Esdras, Neemias. Aqui é o povo que está ali perto, e antigamente morava em Jerusalém ou em cidades perto, e que fugiram para perto, e agora tem certeza que Nabucodonosor não vem, eles voltam para a terra. E eles dizem: nós vamos reerguer tudo. Irmão, você sabia que no Egito, em
a Elefantina e Alexandria, que foram as duas maiores cidades onde os judeus, inclusive, geraram nessa época, a riqueza deles era enorme. Você pode ler o texto em casa. A riqueza era enorme. Mas o coração deles estava em Jerusalém destruída. O Espírito os leva então a voltar antes de Esdras e Neemias. É isso que está aqui, da página 196 em diante. E eles reorganizam com calma tudo. E é muito interessante, porque vamos juntos aqui, ó. Olha como eles fizeram isso. Mentores da comunidade judaica, eles contribuíram eficazmente para a restauração espiritual e religiosa da população humilhada, em situação desalentadora diante da pátria devastada, o templo em ruínas, a dinastia exilada e a nação dispersa. Ou seja, eles são usados por Deus estrategicamente para quê? Já que não tinha mais, como diz na página 197, templo, sacerdote, realeza, então eles dizem, nós vamos reerguer o que dá para reerguer. E aí eles fazem duas coisas importantes. Primeiro, eles aproveitavam desses judeus que vinham de tudo que é canto, irmãos, para fazer a tal da liturgia da peregrinação. E eles conversavam com esses judeus e diziam, será que não está na hora de você ficar aqui? Que história é essa de vir para Jerusalém e simplesmente ficar aqui chorando no monte do templo? Se você voltar, a gente reconstrói o templo. Antes de Esdras e Zorobabel e Neemias virem. Então, olha como eles foram inteligentíssimos. Quando o judeu descia para chorar e lamentar pelo resto do templo que não existia mais e que foi queimado, eles conversavam e diziam, poxa, olha aqui, ó, Deus está com a gente, Deus está com a gente, Deus está com a gente, vamos reerguer. Segunda coisa que eles fizeram, pastor, eu sempre pensei que quando Zorobabel chegou, estava tudo acabado. Sim, estava tudo acabado, mas não tão acabado como antes, porque esse povo, Éber, trabalhou até Zorobabel chegar, e esse povo, além de trabalhar até Zorobabel chegar, e construindo pequenas casas, e tentando reerguer Jerusalém, e as cidades ao lado, eles ainda atualizaram a mensagem profética. Gente, isso aqui foi fantástico. Sabe o que eles fizeram? Esse povo intelectual que voltou do Egito, de Moabe, de Amon, de Edom, principalmente os escribas, eles pegaram todas as profecias de Isaías, de Jeremias, que ainda não estavam escritas, e escreveram, terminaram os livros. Pegaram as profecias dos profetas menores, Amós, Ageu, Obadias, Sofonias, escreveram tudinho, e começaram a ler para aquele povo pobre que ficou em Jerusalém, e em Judá inteira. Então, Juraci, olha que fantástico, eles começaram a mostrar para aquele povo, que aquele povo estava sofrendo, porque não tinha ouvido a palavra do Senhor. E aí eles criaram o que a gente chama de época do segundo Deuteronômio. Que é isso? É exatamente esse ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar para os irmãos. A gente sabe perfeitamente que até esse momento, historicamente, a gente tinha até aqui de escritos. Então tinha o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
Tinha os 3 livros que falavam sobre a entrada, a conquista, os 350 primeiros anos, que é Josué e Juízes, o livro de Ruth. E a gente tinha como livros que falavam do período dos reis, 1º e 2º Reis, e 1º e 2º Crônica. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Não tinha 1º e 2º Crônicas. Não tinha Esdras, Neemias e Esté. Olha que fantástico. E tínhamos um pouquinho de escritos sobre os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Lamentações. E os profetas menores, a maioria deles, as profecias tinham sido proferidas de forma oral, mas eram proferidas de forma poética, de tal maneira que o povo as guardava. O que esse pessoal dessa época fez? Fez isso aqui, ó que fantástico. Eles simplesmente pegaram e fizeram questão de botar por escrito Isaías, Jeremias e Lamentações. E principalmente aqui, os profetas menores. Surge toda essa literatura para mostrar porque o povo estava vivendo aquela miséria. E essa literatura é divulgada para os pobres, é lida para os pobres, é ensinada aos pobres. E aí, olha que interessante. Você tem todos esses 9 livros dos profetas menores, que são 12. Você só não tinha nessa época Ageu, Zacarias e Malaquias, que são escritos depois que Esdras, Neemias e Zorobabel retornam. Gente, quem pensou que até Esdras e Neemias a terra tinha ficado jogada às traças, não conhece o Deus de todas as coisas. Olha o que o Senhor faz. O Senhor de momentos extremos de desgraça, Ele faz resplandecer pérolas. Pérolas. Tanto é que quando Esdras e Neemias chegaram, eles ao chegarem, eles encontraram o movimento desses homens e mulheres trabalhando. Mas pastor, quando a gente olha, por exemplo, os primeiros capítulos de Neemias, o irmão de Neemias visitando Neemias lá em Suzã, a capital do mundo na época, e Neemias, quando ouviu que os muros estavam destruídos, a cidade estava arrebentada mesmo e destruída? Estava. Mas estava menos ruim de quando os babilônicos deixaram. Estava horrível? Estava. Mas a imagem que os babilônicos deixaram foi pior. Ou seja, nesse período antes de Esdras e Neemias, Deus estava com muito amor reedificando de novo todas as coisas. Com muito amor. E o que é interessante, que quando Esdras e Neemias chegam, ocorre exatamente isso aqui, Tá? Vamos lá, essa fidelidade à religião já vista, ou seja, de Javé, porque o texto é isso, é para te mostrar que no meio de toda essa loucura horrível, tinha gente fiel ainda a Deus. Gente, fidelidade quando tudo está maravilhoso, é excelente, mas fidelidade quando está tudo acabado, recomeçar tudo do zero. A gente não tem um nome de um judeu desta época que trabalhou nisso.
Mas você tem os relatos históricos que existiram. E estão aqui, a partir da página 196. Então, essa fidelidade à religião de Deus é tanto mais notável quando levadas em conta as condições adversas que a submetiam à dura prova. Gente, todo mundo ao ler Esdras e Neemias vê que foram dois grandes homens e que tudo de difícil aconteceu, não é? E o povo dessa época? E os, entre aspas, Esdras dessa época? E os, entre aspas, Neemias dessa época? Está tudo aqui. O artigo científico traz. Olha que fantástico. Não tem um nome. Mas homens e mulheres dessa época que fizeram, ou tentaram fazer o que eles tentaram fazer, foi fantástico. Vamos juntos, leiam comigo. Pois o confronto com o politeísmo confessado pelos babilônicos, detentores do poder sobre a Palestina, exigia da comunidade judaica a elaboração de uma fundamentação teológica do monoteísmo. Escute. Na Babilônia, Deus usou Daniel e Ezequiel para que o povo se voltasse só para ele. E enquanto na Babilônia esses homens eram usados, aqui anônimos eram usados para trazer o que os profetas tinham dito por escrito para o povo que nem sabia ler, para que o povo que nem sabia ler também fosse levado a um único Deus. Gente, isso é fantástico. Pastor, isso é impossível. Sim, Maria também disse isso. Só que para Deus nada é o quê? Impossível. E olha que fantástico. Olha que fantástico. Quando você então tem esse momento aqui, cativeiro babilônico, Ciro dizendo retornem, e que em primeiro lugar retorna quem? Zorobabel. Então em 536 retorna Zorobabel. Depois 80 anos depois de Zorobabel vir, é que chega Esdras. Então, do cativeiro até Esdras vir, é mais de 120 anos. Dos quais os 50 primeiros, a terra foi devastada. E os outros 70... esses homens anônimos que estão nesse artigo científico trabalham para que quando Zorobabel chegue, ele pelo menos encontre um pouco de fé nessa terra. E olhe que interessante, depois de Esdras, 13 anos após vem Neemias. 13 anos após vem Neemias. E quando você entra no livro de Esdras, ele relata essa vinda primeira dos primeiros judeus que vieram com o próprio Zorobabel. Esdras também fala da vinda dele. Os 6 primeiros capítulos são esse momento de reconstrução do templo. Depois Esdras, a limpeza espiritual. E depois quem? Depois um livro de Neemias retratando o próprio Neemias. Pode retirar, meu filho, por gentileza. Pode retirar, por gentileza. Escute. Você já pensou que Esdras, quando chega, ele consegue ser ouvido e atendido? Gente, quando Esdras simplesmente, naquele capítulo doloroso, ele diz, vocês que se casaram com mulheres que não são da terra de Israel, pode dizer tchau para elas e para os seus filhos.
Gente, isso não é brincadeira. Para chegar num ponto desse, de obediência. Então, pare e pense. Quem foi Esdras? Esdras foi o homem que Deus trouxe para pegar um povo que estava completamente perdido e que estava voltando a conhecer as coisas do Senhor por causa desses anônimos que estão trabalhando nesse momento histórico, e coordena todas as coisas. Você sabia que 1 Crônicas e 2 Crônicas foram escritos por Esdras? E ele escreve 1 Crônicas e 2 Crônicas pela mesma razão que Moisés escreve Deuteronômio. Deuteronômio é escrito porque uma nova geração tinha se levantado que não conhecia muita coisa sobre Deus. E aí Deuteronômio é escrito para que essa nova geração conheça tudo sobre Deus. Esdras escreve 1 Crônicas e 2 Crônicas para que a geração que ficou abandonada na Judeia ainda saiba quem é o Senhor. Esdras organiza todo o Velho Testamento até a data dele, e então ele junta Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Josué e Juízes. E aí, 1 Samuel, que era um livro só, a gente aqui dividiu, nós cristãos. Reis, que era um livro só, dividiu em 1º e 2º Reis. Aí ele escreve 1º e 2º Crônicas. Junto e diz, aqui está o conjunto de livros do Senhor. Esdras foi o homem que Deus usou para que Israel voltasse a conhecer o próprio Deus. E ele aproveita o trabalho desses homens e mulheres que estão e são cultos, e estão pegando os textos dos profetas, junto os textos dos profetas, e quase que ele consegue terminar todo o Velho Testamento. Quem é Esdras, irmãos? Pensa. Esdras é o novo Moisés. Nunca pensou nisso, não? Moisés, o homem de Deus, o grande homem de Deus. Por intermédio dele vem toda a lei do Senhor. Agora, quem é Esdras? É o novo Moisés. Porque assim como Israel, Éber, infelizmente no Egito, perdeu todo o conhecimento de Deus, e se não é Moisés para trazer de volta o conhecimento, na época do exílio babilônico, todo o povo de Deus também se perde. Se não é Esdras, o povo não tinha o conhecimento do Senhor, entendeu? Por isso que quando o povo sai do Egito, é o primeiro êxodo. Quando o povo sai da Babilônia, é o segundo êxodo. Gente, quem é Neemias? Pensa, quem é Neemias? Neemias é o segundo Josué. Porque quem é Josué? Josué é aquele homem que faz o povo entrar na terra, arrebenta todos os povos e entrega a terra para o povo. É o militar. É o poderoso homem. Quem é Neemias? Neemias é o grande militar que vem, ergue o quê? Os muros. Reconstrói o quê? A cidade. Coloca guarda para tudo que é lado. Diz o horário em que portão abre, portão fecha. Deixa generais dentro de Jerusalém para cuidar de Jerusalém. Você entendeu o paralelo? Compreendeu? Neemias é esse homem. Se você estudar direitinho Moisés,
você vê no futuro Esdras. E estudando Esdras, você vê Moisés. Se você estudar direitinho a vida de Josué, você vê direitinho quem? Neemias. E estudando Neemias, você vê Josué. Israel renasce. Duramente renasce. Dificilmente renasce. É um parto dos mais complicados. É nascimento a fórceps. Mas renasce. E o que é interessante é, bastaram 100, 200 anos depois, Israel está de novo fazendo tudo errado. Gente, é incrível como a gente tem capacidade de jogar no lixo o que é do Senhor. Leia Malaquias. Leia Malaquias. Malaquias é um livro que fecha o Velho Testamento e ele é uma sentença, irmãos. Sentença é o ato dado por um juiz depois que analisa o processo inteiro, dizendo: ou você está livre ou está na papuda, entendeu? E quando você lê Malaquias, Deus diz: eu estou com ódio de vocês. Depois de tudo que eu fiz, levantar vocês de novo, vocês fizeram isso. Deus silencia durante 400 anos. Deixa seu povo para lá. A ira do Senhor diminui. E aí Deus diz: agora eu vou dar um jeito de consertar para sempre tudo. Usei Moisés, usei Josué, usei Neemias, usei Esdras, mas agora eu vou mandar meu filho, e meu filho consertará todas as coisas. É fantástico, não é? Jesus, que é o último Adão. Jesus, que é o último Moisés. Jesus, que é o último Josué. Jesus, que é o último Esdras. Jesus, que é o último Neemias. Ele vem, vive, conserta todas as coisas. O reino dele já começou. E agora só está se expandindo. Até o dia em que ele vai descer conosco e reinar eternamente. E como dizem os meninos, está tudo dominado. Não tem mais volta. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Irmãos, é linda a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é linda. E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E agora eu espero que você, meu amado irmão, entenda que esse artigo científico, ele foi escrito com que finalidade? Com a finalidade de demonstrar, olha, antes de Esdras e Neemias e Zorobabel voltarem, teve um povo que ficou na terra e foi fiel, e a fidelidade deles foi essencial para que tudo acontecesse. Daí eu quero que você pegue na página 201, o último parágrafo da página 201 diz assim: durante o meio século de período exílico, a comunidade judaíta conseguira manter viva a fé do povo que permaneceu na terra.
500 anos eles passaram por isso, mas conseguiu manter firme a fé. Tudo bem que conseguiram levantar a cidade com muita dificuldade, a economia com muita dificuldade, tudo com muita dificuldade, mas quando voltaram do exílio da Babilônia, nunca mais serviram a outros deuses. Aprenderam a lição. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Deus nunca abandona a sua casa. Deus nunca abandona seu povo. Deus nunca abandona os seus. Sempre tem um remanescente fiel. E esse artigo, ele é muito importante, porque ele te fala exatamente desse remanescente fiel e diz sobre a importância dele para a preservação da fé no Senhor Deus. Tá? Leia depois em casa, acompanhe com calma o raciocínio, reveja essa aula. Eu sei que muitas informações foram novas, outras não, e o Senhor há de nos abençoar grande e poderosamente. Amém? Muitos irmãos hoje não poderão estar conosco porque estão na igreja da querida pastor em Dias Nara, louvando a Deus. Ali sai um grupo grande de homens e mulheres, né? E eu agradeço a Deus a presença dos irmãos, tá bom? Eu pensei que hoje estaríamos eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Davi controlando ali atrás. Mas louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos, num grupo até muito bom. Eu agradeço a presença dos irmãos. Me trouxe muita alegria. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, eu sei que estes desconhecidos, que lutaram por alguma coisa nesse período que antecedeu a chegada de Zorobabel, e depois Esdras, e depois Neemias, Deus, não tiveram nome, não tiveram registro, mas os seus feitos são notáveis. Senhor, é incrível quando nós investimos, quando nada existe, quando nada vai para frente, quando nada prospera. Senhor, há esperança e a fé, em decorrência da tua palavra. E eu te louvo por cada uma destas vidas que trabalhou de forma tão forte e poderosa nesse momento histórico. Senhor, ajuda-nos a fazer o mesmo, a ser aquele remanescente fiel, aquele remanescente que fica em tua presença, que luta pela tua causa, que luta pelos teus desígnios, que deseja alcançar, ó Deus, alcançar aquilo que tu quer que alcancemos. Obrigado por esse privilégio. Obrigado pelo fato de que tu és Senhor sobre todas as coisas, e para cada tempo tu levantas homens e mulheres fiéis. Esse tempo, ó Deus, com certeza foram homens fidelíssimos, Deus, mulheres fidelíssimas, porque para tentar construir em cima do nada e do desespero, do que se acabou, e simplesmente não ver naquele momento o resultado, porque eles não viram. Até Esdras e Neemias e Zorobabel chegarem, ainda estava tudo arrebentado, mas sementes foram lançadas. Isso me faz lembrar a ti, ó Cristo. Incrível que quando da tua morte, aparentemente só tu estavas, ó Deus, realizando a vontade de Deus o Pai, mas semente ficou, semente foi plantada. Realmente um planta, outro rega, o crescimento quem dá és tu. Só nos ajuda, ó Deus, a continuarmos em fidelidade diante de ti. Só isso, Deus,
no nosso tempo, nos nossos dias, durante a nossa força, durante tudo aquilo que ainda representamos e podemos fazer para Ti, continua achando-nos fiéis para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e gratos te louvamos. Amém e amém. Amados, então leiam, porque é um artigo científico muito precioso e louvamos a Deus pelo autor de tamanha obra. De onde ele tirou isso? De 300 mil livros que ele leu, né? É sempre assim. O artigo científico, ele é resultado de muito trabalho intelectual. Chega na mão da gente assim, de mão dada, beijado, né? Que coisa maravilhosa. Como Deus é bom. Vamos agora agradecer a Deus, né?